Se eu fosse começar a pregar hoje, como eu começaria as minhas pregações? Ou o que eu faria para ser um pregador melhor no menor tempo possível, sabendo que isso não será rápido? Essa é uma pergunta que muitas pessoas que estão começando a pregar hoje têm e que algumas pessoas que pregam talvez há 10, 20 anos deveriam ouvir. Porque, infelizmente, a qualidade da mensagem que nós ouvimos nas pequenas igrejas e às vezes até nas igrejas grandes está bem ruim. Embora haja alguns nomes, alguns grandes pregadores que pregam muito bem, na média, a qualidade dos nossos pregadores é baixa. E eu vou explicar para você nesse vídeo o que tem feito esses pregadores ter um desempenho como pregador insatisfatório, eu acho que é insatisfatório, e como você pode fugir dessas armadilhas e se tornar um grande pregador, um exímio pregador, eu não vou dizer em pouco tempo, mas em um tempo menor. Talvez não demore 10 anos para você se tornar esse grande pregador que Deus quer que você seja, tá bom? Esse vídeo não vai ser ácido, mas trará grandes verdades que precisam ser ditas. E se você achar que vale a pena, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir e enviar esse vídeo aqui para algum amigo. Primeira coisa que eu quero deixar aqui pra gente. Esse vídeo eu subentendo que você é uma pessoa de oração, que lê a Bíblia, que está preocupado com a inspiração do Espírito Santo. Que você não está simplesmente querendo pregar por pregar. Que você fez o seu dever de casa, seu feijãozinho com arroz, tá bom? Ah, porque muita gente é chata. Ah, tem que orar, tem que pregar. Tá bom. Superar essa fase. E aí, depois disso, como é que faz? Como é que avança? Beleza? Primeira coisa que eu faria, né? Eu vou dizer aqui 4 coisas que eu faria e 3 que eu não faria. Primeira coisa que eu faria, eu compraria um curso de pregação. Não é porque eu vendo curso de pregação não, não compre o meu não, compre qualquer um outro, menos o meu. Não entenda por esse lado. Entenda que pregar é essencialmente transmitir informação, se comunicar. As pessoas precisam entender o que você está falando, aquilo que você tem para dizer da parte do coração de Deus. Se as pessoas não entendem aquilo que Deus colocou no seu coração, você está falhando como pregador. E existem muitas técnicas, muitas maneiras de transmitir uma informação. Não é porque eu sei uma informação que eu consigo transmitir. Saber e transmitir são duas coisas diferentes. Deus te falar é uma coisa, você transmitir dali para frente é outra coisa totalmente diferente. Deus pode te dar unção, pode te chamar, pode te dar uma mensagem, mas se você não fizer o seu dever de casa em aprender, você estará falhando. E a Bíblia é sobre aprendizado. Eliseu aprendeu com Elias, os discípulos aprenderam com Jesus, os discípulos formaram novos discípulos. Se você não quer sentar na cadeira para aprender, você não deve subir no altar para pregar. Isso é uma verdade incontestável, beleza? E agora uma coisa que eu não faria de jeito nenhum hoje, e eu fiz isso durante uns 10 anos ou mais. Preparar a minha mensagem, preparar o meu coração apenas quando eu for pregar. Ou seja, se não existe um convite de pregação, eu não me preparo, eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não jejuo. Isso é um atraso absurdo na sua vida, porque pregar não é só você ali estudar um pouquinho e transmitir a informação, não é isso. Pregar é falar das coisas que você tem vivido, das experiências que você tem tido com Deus. Se você não ora, não jejuma, não tem uma vida de separação e consagração com Deus, quem é você para querer pregar alguma coisa? Quem é você para falar de santidade, falar de oração, falar da palavra de Deus? Alguém que sobe no altar para falar das coisas que vive com Deus, o que a Bíblia ensina, que ele próprio não vive, que ele próprio não valoriza, é um mentiroso, é um enganador, é um ator. Seu lugar não é no altar. Seu lugar é sentado lá no banco da igreja para você aprender a ser crente. E infelizmente nossas igrejas estão lotadas de pessoas que só leem a Bíblia, só oram e se oram quando vão pregar. Tem gente que nem quando vai pregar lê a Bíblia e ora. Então, abaixa a sua bola, senta na cadeira lá da igreja, senta no banco da igreja e vai aprender a ser crente primeiro. Uma coisa que eu faria também, eu leria pelo menos um livro por mês, um livro que não fosse a Bíblia, mas um livro acerca da Bíblia, sobre a Bíblia. Um livro talvez atual, um livro de teologia. Eu estaria imerso nessa leitura. Um livro que tem chamado a atenção, que eu acho que pode te despertar para esse tipo de leitura é Por que Tarda o Pleno Avivamento? Eu começaria a ler esse livro, leria ele dentro de uma semana.
Ele vai falar muito sobre oração, vai falar sobre chama, vai falar sobre fervor. Depois eu também leria livros sobre pregadores, biografia. Eu teria esse contato contínuo com outras pessoas para entender como foi que o coração delas, de pregador delas, foi formado, para que o meu coração também fosse formado. Amém? Uma coisa que eu não faria de jeito nenhum, eu não me tornaria um pregador dependente de convite, ou seja, só vou pregar se for convidado. Negativo. Não dependeria de convite para me tornar um pregador. Eu pregaria, irmãos, independentemente dos convites. Eu estaria pronto independentemente de ser convidado. Eu faria exatamente o oposto a isso aqui. E aqui eu vou para uma coisa que eu faria. Eu discipularia alguém. Então, se você entrou na igreja, tem 1 ano, 2 anos de crente, você já aprendeu alguma coisa sobre a Bíblia, começa a ensinar seu vizinho, começa a ensinar seu filho, começa a ensinar outras pessoas, pregue para outras pessoas. Não precisa ser aquela pregação energética que você gesticula, corre para lá e para cá, mas fale pausadamente, explique, ensine. Muitas pessoas precisam conhecer a palavra de Deus e talvez você já tenha condições de ensinar aquele que é nécio, aquele que está novo. Ensine no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Então eu faria essas duas coisas. Uma coisa que eu não faria era esperar convite e uma coisa que eu faria era exatamente discipular alguém. Nessa mesma linha, uma coisa que eu faria era pregar no espelho. É isso mesmo. Quando eu comecei a pregar, eu ia para a frente do espelho e ficava pregando ali para mim mesmo, para eu entender como que era a minha voz, quais gestos eu poderia fazer, quais gestos não poderia fazer, o que era uma performance que não era eu, o que era eu. Eu acho que esse contato na frente do espelho ajuda bastante. Se você está com vergonha de pregar no espelho, pregue nas redes sociais, faça vídeo para as redes sociais, leia um texto bíblico, tenta explicar esse texto ali nos seus status do WhatsApp, no seu Instagram, no seu story. Isso vai te ajudar demais a melhorar a sua comunicação, a fazer ser entendido, que você pregue as pessoas te compreendam. Por fim, para terminar esse vídeo, uma coisa que eu não faria de forma alguma é achar que eu sei de tudo ou achar que eu escuto a voz de Deus perfeitamente. Infelizmente, alguns irmãos eles acham que eles dominaram a Bíblia, que eles sabem de tudo sobre a Bíblia e que eles não precisam aprender. Outros irmãos acham que a revelação que eles recebem no seu coração, ela é pura, ela é limpa, ela é cristalina. E a partir disso eles entendem que não precisam fazer um curso, que não precisam ler outros livros, que não precisam se preocupar com a transmissão da mensagem. Essas duas coisas são os erros absurdos que têm travado o seu ministério. Você não tem crescido porque está dependendo demais de revelação do Espírito Santo, acreditando que o Espírito Santo vai falar no seu coração e vai falar na sua mente. O Espírito Santo fala, irmãos, mas ele não fala com uma redação que vem pronta, uma pregação que vem assim, ó, do alto a baixo prontinha. Se Deus está falando com você nesse nível, meu amigo, eu quero te dizer, viu? Me ensina como é que Deus faz isso com você. Me mostra, me explica que mistério é esse que Deus tem com você, que ele fala com você de forma limpa, cristalina. Porque na história da igreja, nós não vemos Deus fazendo isso com absolutamente ninguém. Ninguém. A mensagem ela é inspirada, ela não é entregue. Perceba que existe um esforço da sua parte para conseguir construir aquela mensagem que Deus te inspirou. Ela não foi te entregue perfeitamente. O papel do Espírito Santo é te lembrar das coisas que você leu. Não é te revelar coisas completas, absurdamente prontas de algo que você nunca viu. Percebe como que é diferente isso? Eu não estou dizendo que a sua mensagem será menos inspirada ou menos abençoada pelo fato de você aprender com outras pessoas, pelo fato de você ler outros livros. Pelo contrário, eu estou dizendo que esse é um caminho que o Espírito Santo tem para falar com você, porque ele falou com outras pessoas, ele ensinou coisas para as outras pessoas, ele ensinou dentro da Bíblia. E se eu não quero conhecer a Bíblia ou a história que o Espírito Santo construiu com outras pessoas, ou as revelações, os ensinamentos das outras pessoas, por que o Espírito Santo iria falar diretamente comigo? Se ele já falou, se está escrito, se depende só de mim abrir a Bíblia e ler, pegar um livro e ler, não faz sentido. Então quero te dizer, se você está achando que o Espírito Santo vai falar no seu coração, na sua cabeça, uma mensagem completa, talvez esse dia nunca chegue, nunca chegue. Mas a partir do momento que você começa a dedicar tempo em ler a Bíblia, em entender o que outras pessoas fizeram,
O Espírito Santo vai sussurrando no seu ouvido, vai guiando os seus passos e daqui a pouco você tem uma mensagem completa, uma mensagem pronta. Você fez um curso de pregação, você está ali mais preparado, mais apto para chegar no próximo estágio e se tornar um pregador melhor. Infelizmente, nós precisamos deixar de ter esse pensamento, essa cultura de criança, infelizmente é uma cultura de criança que ainda há nas nossas igrejas, e adotar um comportamento sério, diligente, um comportamento de quem é um verdadeiro profissional. A Bíblia nos chama de trabalhadores do Evangelho. Como trabalhadores, eu preciso ser um trabalhador profissional, preocupado, que quer entender como é que eu opero essa máquina, né? E a operação dessa máquina se dá de diversas formas. Eu preciso me capacitar. Então, se você tem essa preocupação, uma preocupação legítima, uma preocupação genuína e verdadeira, eu quero te dizer, o Espírito Santo vai te ajudar, meu amigo. O Espírito Santo vai fazer você se lembrar de tudo aquilo que você aprendeu e vai estar com você para que você pregue de uma forma poderosa. Mas Deus não é homem para ser enganado ou é homem para ser ingênuo. Deus não é ingênuo, meu amigo. Enquanto você não se transformar em um verdadeiro crente, um crente verdadeiramente transformado, que é a imagem e semelhança do Filho de Deus, de Jesus Cristo, você não vai ter uma unção extraordinária, você não vai pregar e as pessoas serão curadas, você não vai expelir demônios, porque Deus sabe o que dá para cada um de nós. Deus não pode te dar essa bagagem, esse peso, se você não pode suportá-lo, se você ainda é um ator, se você é um enganador, se você é um mentiroso. Mas a partir do momento que você reconhece as suas limitações e começa a se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, confiando no processo, Deus vai te dando cada vez mais carga, cada vez mais poder, cada vez mais sinais, porque agora sim você é uma pessoa transformada, tá bom? Pega isso de coração. Deus não vai usar meninos, Deus vai usar homens e mulheres. Meninos no sentido espiritual. Se você é um menino, se preocupe em beber leite. Mas se você está se tornando uma pessoa mais madura na fé, esse vídeo aqui é comida sólida para você. É como se fosse um tapa na cara de realidade. A realidade é essa. Deus não vai usar quem ainda não foi transformado verdadeiramente. Amém? Que Deus possa te abençoar. Curta esse vídeo e compartilha.